Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a esse canal feito especialmente para você. O meu nome é Carlos Dias, professor de História. Irei trabalhar com vocês fatos e feitos históricos. Olha que interessante, trazemos uma novidade para vocês. Aquilo que você já estudou na sala de aula, aquilo que você estudou há muito tempo, agora de forma diferente, um olhar diferente sobre esses fatos, sobre esses feitos. Fatos e feitos vai trazer para vocês acontecimentos da nossa sociedade que transformou a nossa sociedade, transformou a nossa vivência. O primeiro tópico que nós trazemos é um tema bem atual para nós, a proclamação da República. Interessante quando fala de proclamação da República. Pensamos que é apenas mais um feriado nacional e muitas vezes as pessoas pensam que é somente um feriado, não entendem o porquê que aconteceu essa proclamação, o que mudou com a proclamação da República. Sabemos que a proclamação aconteceu dia 15 de novembro de 1889. Mas o que traz de cenário nessa proclamação? O que alterou nessa proclamação da República? Então isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então vamos lá, acompanha comigo. A proclamação da República Brasileira também é referida na história como um golpe republicano. Fala golpe republicano por quê? Foi justamente a tomada do poder. A tomada do poder pelos militares, porque até então o Brasil era uma monarquia. Então o que vai mudar? O que altera no cenário brasileiro? O Brasil até então era uma monarquia constitucional parlamentar. Assim era o Brasil, desde a sua independência em 1822, só para a gente estar relembrando aí a independência do Brasil, né, do ano de 1822, até na proclamação da República em 1889, vivemos no Brasil uma monarquia. Mas aí fica pensando, mas por que nós vivemos no Brasil? O Brasil nesse período foi uma monarquia, sendo que todos os países aqui da América Latina, quando proclamaram a sua independência, na verdade proclamaram a República. Por que não proclamamos logo de imediato a monarquia? Então vamos só entender um pouquinho, fazer uma revisão disso aí. Nós temos que lembrar que o Brasil era uma colônia de Portugal. E sendo uma colônia de Portugal, né, Portugal era uma monarquia. Então quando Dom João VI vem para o Brasil em 1808, por causa das guerras napoleônicas, por causa das invasões de Napoleão Bonaparte na Europa, aí já começa o processo de independência. E quando Dom João VI retorna para Portugal, né, após a Revolução do Porto, o Brasil então fica no lugar dele aqui o Dom Pedro, que até era Dom Pedro de Alcântara, né, que vai se tornar o primeiro imperador brasileiro. E na proclamação da independência do Brasil, o Brasil torna-se uma monarquia. Por quê? Inspirado na monarquia portuguesa. Então era a experiência que eles tinham de que Portugal sendo uma monarquia, o Brasil também se tornaria uma monarquia, garantindo todo esse território, esse imenso território brasileiro e lindo que nós temos no nosso Brasil. Então, com a proclamação da República, o que mudou? Tá? Então nós temos que lembrar o seguinte, quem estava nesse período agora já não era o Dom Pedro I, era o seu filho, o Dom Pedro II, que administrou o país por 49 anos. Tá? Então nós temos aí, a proclamação ela estabelece uma república presidencial no Brasil, colocando fim à monarquia constitucional parlamentar. Então o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Nós vamos entender um pouquinho dos antecedentes, o que aconteceu no governo de Dom Pedro II para que se desejasse implantar uma república. O que aconteceu? Mas antes dos acontecimentos do governo de Dom Pedro, nós temos que entender que o desejo de república já era algo almejado dentro da nossa sociedade brasileira, era algo que alguns movimentos já desejavam, né, que acontecesse no Brasil. Então, o primeiro dele, a conspiração mineira, que nós chamamos de a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não só buscou a independência, mas ela visava também a proclamação da República aqui no estado de Minas Gerais. Tá? Então, a Inconfidência Mineira, lembra quando nós estudamos sobre isso? Já estudamos várias vezes sobre isso, sobre a Inconfidência Mineira. Esse é um primeiro. O segundo, a Revolução Pernambucana, a Revolução de 1817. Eles chegaram a implantar uma república que teve um governo interino de 75 dias. Foi tão interessante a Revolução Pernambucana que eles mandaram para a Europa representantes para poder reconhecer a independência de Pernambuco como uma república. Então olha para vocês entenderem. Nós estamos falando de uma proclamação que aconteceu em 1889, mas tivemos experiência
antes desse período. Outra experiência de 1824, né? Pernambuco e outras províncias, agora não só Pernambuco, mas outras províncias do Nordeste, também ficou no movimento conhecido como Confederação do Equador. Foi uma reação às tendências absolutistas de Dom Pedro. Foi uma reação contra essas tendências de Dom Pedro. Por que contra esse absolutismo de Dom Pedro? Dom Pedro I, quando tanto Dom Pedro I, né, quando proclamou sua independência, montaram-se uma Assembleia Constituinte em 1823 para elaborar a nossa primeira Constituição. Tá? A primeira Constituição nossa ela vai ser outorgada em 1824. Mas quando na Assembleia Constituinte havia uma divisão de pensamento ali, como que seria o Brasil? E eles queriam que limitar o poder do imperador. O imperador, visto que estavam querendo limitar o poder dele, o que ele fez? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, chamou um grupo de pessoas e mandou elaborar uma Constituição. É a primeira Constituição de 1824. Com isso, teve a Revolução, a Confederação do Equador, que foi outra revolta, justamente contra esse absolutismo, esse poder centralizador de Dom Pedro I. Então, a perda do prestígio da monarquia. Então, esse primeiro momento é do primeiro reinado. Agora, no segundo reinado, já o Dom Pedro II, que vai governar o país por um grande tempo, né, 49 anos de governo, ele vai começar a perder o seu prestígio. São situações que vão acontecer que vai fazer com que o Dom Pedro vai perdendo o seu prestígio no Brasil. Lembrando que agora nós estamos no Dom Pedro II, no segundo momento do país, no segundo reinado. Primeiro, a questão militar. O Brasil tinha ganhado a guerra contra o Paraguai, mas não aconteceu esse reconhecimento por parte do Dom Pedro. Então, os militares não tinham participação política. Então, o Dom Pedro ele tinha o apoio da Marinha, mas do Exército o apoio não era tão grande. Apesar do Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, ser muito amigo de Dom Pedro. Inclusive o Marechal Deodoro ele era contra a República, a proclamação, porque o Deodoro ele era um monarquista. Segunda questão, a questão religiosa, o beneplácito régio. O que significa isso? O regulamento determina as decisões da Igreja Católica, ela tinha que passar primeiro pelo imperador. Então, aqui diz assim, destinado ao clero e aos fiéis católicos a serem aplicados no território de Portugal e posteriormente no Brasil. Tinha que receber a aprovação expressa do monarca. Então, o que vai acontecer? O monarca vai perder o seu prestígio também com a Igreja Católica, ele que recebia apoio da Igreja, mas ele perde esse prestígio, justamente porque, até anotei aqui embaixo, bem pequenininho, em 1872, né, dois bispos, o Vital Maria e o Antônio Macedo Costa, né, eles foram contra a decisão do Dom Pedro, acatou a decisão do Papa da época, o Papa Pio IX, e foi a questão justamente com a maçonaria. O que o Papa orientou? O Papa pediu que separasse, que os padres não participassem da maçonaria. Então, o Dom Pedro acolheu, não aceitou essa decisão do Papa. Só que esses dois bispos acolheram a decisão, tiraram alguns sacerdotes, e com isso esses dois bispos foram presos a mando do Dom Pedro. E depois foram soltos a pedido de um maçom. O maçom interviu em Dom Pedro pedindo que soltasse esses dois bispos. Então, a questão religiosa, o Dom Pedro perdeu também o prestígio com a Igreja Católica, diante desse fato. E o terceiro, que foi praticamente a cartada final, foi a questão abolicionista. Nós sabemos que a abolição da escravatura no Brasil ela vai acabar em 1888, com a Princesa Isabel. Por que a questão abolicionista? O Brasil ele fica independente em 1822. Só em 1888 que vai acontecer a abolição. Porque atendendo os interesses justamente dos grandes proprietários de terra. Então, quando acontece a promulgação, né, da Lei Áurea, que é a abolição da escravatura, esses latifundiários, esses grandes latifundiários, eles não foram indenizados pelo Império, eles não receberam a indenização. Então, perde o último pilar de sustentação do governo de Dom Pedro II. Diante dessa situação, nós temos o que nós falamos, proclamação da República. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, os republicanos insistiram com o Marechal Deodoro para que ele participasse, né, que ele tomasse frente.
E para isso, o que eles fizeram? Falaram, né, tinha acontecido um movimento que seria dia 20 de novembro, chegaram para o Deodoro e falaram que havia dado ordem de prendê-lo, tá? Tanto o Marechal Deodoro como o Benjamin Constant. E isso foi, vamos dizer, nas palavras de hoje, né, uma fake news. Na verdade, não aconteceu esse fato de mandar prender ele. Então aconteceu as chamadas revoltas, nos quartéis. Diante da revolta, tá? O pessoal, os republicanos pedem ao Marechal para poder, como diz, proclamar a República, mas na verdade ele era o quê? Ele era um monarquista. Então ele foi na praça, lá no centro do Rio de Janeiro, o que nós conhecemos, Praça da Campanha, né? E ele foi lá para tirar do poder o ministro Visconde de Ouro Preto. Inclusive, o Marechal, a relatos, os historiadores afirmam que o Marechal Deodoro estava até doente, estava acamado, tinha 30 dias que ele estava acamado, doente, mas eles convidaram ele, chamaram, ele foi para poder e tirou o Visconde de Ouro Preto. Então o golpe militar, como eu falei, ele tinha sido planejado para dia 20 de novembro. Eles anteciparam, né, os conspiradores espalhou esse boato de que havia uma prisão para o Benjamin e para o Marechal Deodoro. O que aconteceu? Porque o Benjamin Constant, ele era um republicano, ele desejava a república. Já o Marechal Deodoro, ele não queria tirar o Dom Pedro do poder, ele queria tirar só o Visconde do poder. O que eles fizeram? Mais outra fake news, outra notícia falsa. Foram até a casa do Marechal Deodoro, levar para ele a informação de que colocaria no lugar do Visconde de Ouro Preto o Gaspar Silveira Martins. Aí quando falaram o nome Gaspar Silveira Martins, eu acredito que o Marechal até melhorou. Falou, não, esse não. Esse não pode ser ministro, né? Aí por quê? Porque havia uma concorrência entre o Marechal Deodoro e o Silveira Martins. Foi justamente lá no sul, né? A concorrência pela filha de um barão. E essa filha do barão preferiu o Silveira Martins. Então já tinha uma revanche entre o Marechal Deodoro e o Silveira Martins. Então quando ele fala esse não, eles falam, opa, então já que você não vai aceitar, então assina para nós aqui a moção da proclamação da República. E ele, por raiva do Gaspar, né, do Silveira Martins, ele assina como a proclamação da República. Só que algo ainda precisava resolver um detalhe, a questão do Dom Pedro. Como que ia fazer com o Dom Pedro II? Porque se o Dom Pedro II mantivesse no país, poderia acontecer uma revolta, porque a marinha era fiel a Dom Pedro, o povo, né, não ficou nem sabendo dessa proclamação da República, foi uma decisão entre os militares, entre a elite, foi algo que não foi articulado para acontecer, mas eles foram aproveitando os momentos. Então deu um cheque, os republicanos deu um cheque mate, justamente no Dom Pedro, ó, você tem que ir embora daqui do Brasil. E o que eles fazem? Ele na noite do dia 16, às 3 horas da manhã, coloca ele na embarcação e manda ele embora para Lisboa, ele vai para a Europa. E o Dom Pedro acolhe aquela decisão justamente com receio de que acontecesse no Brasil uma disputa dos monarquistas e dos republicanos. Então, para evitar esse conflito, o Dom Pedro prefere ir embora para Portugal, ele retorna para Portugal. Então o que nós temos aí? A proclamação da República foi uma decisão, ou seja, foram tomadas de imediato. A princípio, uns queriam que essa proclamação da República acontecesse, o Marechal Deodoro, que é a principal imagem da proclamação da República, não era de interesse dele tirar o Dom Pedro do trono, não era interesse, ele era amigo do Dom Pedro, ele era um monarquista, devia favores ao Dom Pedro, mas ele, diante da situação que foi aparecendo e colocando para ele, a princípio ele queria só o quê? Só tirar o Visconde de Ouro Preto do ministério. Mas quando falaram com ele que colocaria outra pessoa que não dava certo com ele, o Silveira Martins, ele assina a chamada moção de proclamação da República. E quando eu falo que o povo não participou, o que eles fizeram? Foi algo que provisório. Nem eles falaram, olha, já é a proclamação da República, não. Foi algo bem provisório. Vamos fazer, então, um plebiscito para consultar o povo. Agora eu pergunto para você sabe quando que aconteceu esse plebiscito? Abril de 1993. Depois de 104 anos da chamada Proclamação da República, ou então do golpe militar de 1889, fizeram um plebiscito. Em 1993 fizeram um plebiscito. Seremos uma monarquia ou seremos uma república? E o povo decidiu por manter a república. Assim,
ficou definido 15 de novembro de 1889 como a data da proclamação da República. A você que nos acompanhou, bons estudos. A você que gosta de história, muito obrigado pela sua participação. A você que sempre quando me encontra fala assim, nossa, eu assisti a sua aula, muito obrigado. E essa aula é feita especialmente para aqueles que são amantes, estudantes da história. Até a próxima aula.